Ei, pessoal, estamos aqui começando mais uma sessão de entrevistas. Acho que a ideia é a gente sempre estar trazendo uma pessoa que está no dia a dia, fazendo o tabagismo, como todos devemos fazer. Nem todos fazem, na verdade, e é o que a gente quer tentar estimular um pouquinho. Eu fiz uma primeira entrevista com o Dr. Renato Passos e hoje eu tenho a honra de trazer o Dr. Bruno Papelbaum, arritmologista. A gente já teve a oportunidade de se encontrar lá no Dante Pazanese, e a ideia aqui do nosso bate-papo, sempre muito informal, e a gente fica sempre à disposição aí do que vocês quiserem colocar nos comentários, em qualquer local que vocês queiram colocar, qual ideia que vocês teriam sobre assuntos. E o motivo dessas entrevistas é justamente a gente entender diferentes. Eu trouxe o Renato Passos, que é um médico mais sênior, e hoje eu estou trazendo um médico mais moderno que eu, inclusive, Dr. Bruno. E eu queria começar, Bruno, te agradecendo pela sua imagem aí, a gente poder bater um papo a respeito de tabagismo. E a ideia não é só o tabagismo em si, a gente vai bater um papo de uma forma geral. Você formou onde, Bruno? Onde é que você é? Bom, primeiro, obrigado, Márcio. Eu que agradeço essa oportunidade, porque afinal de contas seu projeto é algo que é inovador, tá trazendo uma qualidade de vida para muita gente, e especificamente na minha área, depois a gente bate um papo melhor, é fundamental também. Minha formação é toda a maior parte é no Rio de Janeiro. Sou nascido lá, fiz a parte de clínica médica lá, mas eu vim fazer cardiologia aqui em São Paulo e fiz a parte de arritmia na sequência em São Paulo também. Então me baseei agora atualmente em São Paulo e estou por aí. Então a ideia é o nosso bate-papo aqui é para médicos, né? E claro, quem quiser assistir e ter um pouquinho de noção, mas o nosso bate-papo é tentar trocar um pouquinho de informação sobre tabagismo entre os médicos. Então entender como é que cada um enxerga. Pessoal, desculpem o áudio aqui, a gente está, lógico, é um bate-papo, então vai acontecer aqui, ó, tá tendo uma limpeza aqui de grama, então vamos lá, depois a gente tenta mexer no áudio se fica muito alto e a gente tenta acertar essa situação. Tá tendo uma maquininha aqui de leve, essa vai ser difícil da gente, então não vamos trabalhar nada muito importante agora enquanto a maquininha não sair. Bom, acho que agora foi. E Bruno, eu queria saber, na faculdade, cara, a primeira coisa que eu te perguntaria, o Bruno é arritmologista, 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica médica, 2 anos de... Só para todo mundo entender o contexto, que às vezes as pessoas não entendem o contexto todo da medicina, o quanto se estuda. 6 de faculdade, 2 de clínica médica, 2 de cardio e mais 2 de arritmia. 3 de arritmia, no caso. Mais 3 de arritmia. Ele implanta marca-passo, então são 11 anos de estudo. Mas eu queria voltar um pouquinho. A primeira pergunta que eu te faço é assim, você já fumou alguma vez na sua vida, Bruno? Já fumei. Uhum. Já fumei por influência dos meus pais, que na época fumavam na época de faculdade deles, e a época de faculdade deles era uma época que eu estava bastante tempo, ficava em casa e via muito eles fumando. E aí quando cheguei à minha fase de adolescência, aquela fase de autoafirmação e que a gente sabe que acontece, e a ideia de experimentar o cigarro realmente veio e aconteceu. Então foi... Você fumou em que período? Eu tinha 16 anos, mais ou menos. E você fumou até que idade? Então não fumei tanto porque não me apeteceu, não trouxe muita vontade de continuar. Eu entendia o que era, mas realmente para mim não gerou nenhum tipo de vício. Então eu acho que foi favorável nesse sentido. Eu vi, entendi o que era, mas eu acho que o cheiro depois não me trouxe grandes vontades de continuar. A gente sempre fala um pouquinho disso, né? Fumar não é para quem quer, fumar é para quem pode. Então existe um traço genético, e isso a gente sempre traz, que a própria indústria do tabaco entende isso, que a cada 4 adolescentes que experimentam um cigarro, só um vai ficar fumando. Né? Então assim, você mesmo teve o seu período, mas que foi algo que você já foi jogando, não era para você, e você mesmo não curtiu. Mas
de banco de faculdade, Bruno, o que você aprendeu na faculdade a respeito de tabagismo? Você teve aulas formais de tabagismo? Você lembra da sua graduação em medicina? O que foi abordado lá para nós médicos? O que você aprendeu de tabagismo em relação a tratamento? Como é que foi o contexto? Vamos filtrar um pouquinho a clínica médica, um banco de faculdade. Você teve alguma formação? Então, a gente vê muito tabagismo englobado na área de pneumologia e câncer, né? E olha que câncer na nossa época de faculdade não era uma coisa tão falada, né? Porque você vê que era mais relacionado à parte de pneumologia, quer dizer, o indivíduo tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, isso veio do tabagismo de longa data, mas uma cadeira específica falando sobre tabagismo, o quanto você deve incentivar a descontinuação, isso realmente não tinha. Olha, eu sei que o câncer de boca está relacionado mais ao charuto, eu sei que o câncer de pulmão está relacionado ao cigarro, mas nenhum sentido de incentivar que você abordasse o seu paciente frente ao tabagismo. Isso realmente era muito pouco. E de tratamento em si, né? A gente, acredito que essa é a ideia, a gente pegar toda a informação do que a gente tinha de faculdade e trazer para a nossa realidade hoje. O que mais te somou? Foi a clínica médica? Foi na cardio? Como é que hoje é a sua formação em tabagismo? Como é que você considera essa formação? Onde que pega alguma coisa, você se sente habilitado a tratar o fumante? O meu maior passo foi na cardiologia, inclusive lá no Dante, na época, surgiu aquele kit, né, o kit de tratamento mais eficaz, que era super caro na época, hoje ainda é um pouco mais caro. E esse kit foi revolucionário, pelo menos para mim foi uma coisa que chamou muito a atenção. Tinha uma taxa extremamente alta de cessação do tabagismo, então eu consigo lembrar muito disso na época do Dante, e eu acho que foi daí que deu o estalo. Isso se reforçou na minha formação em arritmia, porque a gente vê grandes arritmias, principalmente a fibrilação atrial, que é extremamente incidente, a gente tem uma incidência muito elevada e a gente sabe que tem correlação com o tabagismo, né? Então tem uma possibilidade de deflagrar algumas arritmias atriais, por exemplo, com o tabagismo, mas decididamente dentro da cardiologia foi o que mais me chamou a atenção sobre o início do tratamento para esse perfil de paciente. Eu queria te dar um pouquinho mais de tempo para você falar a respeito disso, tabagismo e arritmia cardíaca, porque essa relação, às vezes ela não fica tão clara, né? Mesmo quando a gente fica falando de cafeína e arritmia, né? E tabagismo. E ao mesmo tempo eu acho, aí é uma visão sua que faz a área propriamente dita, da abordagem dessas pessoas em relação a isso. E mesmo do tabagismo passivo, né? Será que o cardiologista clínico ele vai em cima disso? Você acha que tem espaço para isso? Como é que você vê? Primeiro, eu queria te dar um tempo para você falar um pouquinho sobre tabagismo e arritmia cardíaca. Você vê isso na sua prática clínica? Você vê uma correlação disso? Existe uma dificuldade de você abordar isso no paciente? Você transmite isso para o paciente em relação à interrupção? Você que implanta muito marca-passo, trabalha muito com bradiarritmia, com taquiarritmia, enfim. As arritmias cardíacas de uma forma geral e tabagismo, o que você quer falar a respeito disso? Poder dar uma informação para quem está assistindo, para quem não é cardiologista também, porque eu tenho certeza que tem muito clínico que não tem a menor noção. Arritmia cardíaca, o que ele vai te encaminhar, o que ele não vai te encaminhar? Será que você pode dar alguma informação a respeito de como ele aborda, o que você enxerga de tabagismo em arritmia, como é que você enxerga? Você que está na prática da arritmia cardíaca, porque não é nem a minha prática, minha prática não é arritmia, você está ali dentro desse ramo, né, dessa área. Então, se a gente falar um pouco sobre fibrilação atrial, que acho que é a patologia a doença que mais vai aparecer cada vez mais. Hoje
com os sistemas de relógios, smartwatches, você consegue já documentar fibrilação atrial, e é um problema de ordem pública e de ordem de saúde que a gente sabe nos Estados Unidos é significativamente elevado essa incidência, não só da fibrilação atrial, como das consequências da fibrilação atrial, como um AVC, como qualquer outro tipo de embolia que se forma através de uma formação de um simples coágulo, porque você não tratou adequadamente. Então, hoje a abordagem, se for pensar na fibrilação atrial, ela é fundamental, porque se você tem um paciente e você trata a fibrilação atrial focado somente na arritmia, você está tratando errado, porque já tem estudos comprovando que a incidência de arritmias atriais, principalmente a fibrilação atrial, que ela não acontece necessariamente sozinha, ela tem às vezes gatilhos deflagradores dessa arritmia, como essas arritmias atriais. Já tem estudos mostrando que o tabagismo tem correlação com elevação de níveis de adrenalina e outros níveis séricos no nosso organismo, deflagrando essas arritmias atriais, e essas arritmias atriais acabam também, ou elas por si só sendo sintomáticas, o indivíduo tem palpitação, tem falta de fôlego, ou mesmo deflagrando fibrilação atrial. Então a gente tem que entender isso como uma correlação necessária, porque a arritmia e tabagismo existe correlação direta, e se você não oferece ou não aborda esse tipo de patologia, que é o tabagismo, você vai tratar a doença até um limite, porque esse limite vai chegar. Você vai usar medicação, vai controlar transitoriamente, mas depois de um tempo o cigarro vai continuar fazendo os seus efeitos, e isso vai perpetuar a doença. Então não adianta. Hoje é uma abordagem multidisciplinar, é uma abordagem multifatorial, e tabagismo, obesidade, hipertensão, tudo isso tem que ser tratado em conjunto, porque se você não fizer dessa forma, você está tratando hoje incompletamente o seu paciente. Então é fundamental realmente que a gente tenha a noção, e óbvio, já tem estudos comprovando exatamente essa correlação direta entre tabagismo e arritmia cardíaca, tanto na sua ocorrência propriamente só pelo tabagismo, como pela densidade do tabaco. Ou seja, quanto mais você fuma, maior a possibilidade de arritmias, e pior ainda, como essas arritmias são muito mais relacionadas com a idade, se você deixar isso se perpetuar, você vai ter dois fatores principalmente aí atrelados, que são idade, que por si só vai aumentar a incidência de arritmias, e o tabagismo, que vai corroborar e vai aumentar esses problemas na patologia do paciente. Quer dizer, ele vai ter mais de um problema associado. E como é que você vê, qual é a sua visão do fumante? Como é que você aborda, vamos tentar trazer um cenário, um paciente que tem uma arritmia cardíaca, ele fala que ele tem uns batimentos a mais, que à noite ele sente o turum-tum-tum lá, um descompasso cardíaco, e ele é um fumante. Como é que primeiro eu queria saber qual é a sua visão em relação ao fumante, se você acha tratar o fumante uma coisa muito difícil, se você acha o fumante é um tratamento chato, é um tratamento frustrante. Como é que se você conseguir migrar para o seu consultório, quando você pega um paciente fumante, aquele cara que fala assim, doutor, eu gosto de fumar, eu tenho esse tum-tum, mas eu já fumo há tanto tempo, né? Como é que o senhor vê a relação? Eu já fumo há tanto tempo, agora que eu tenho turum-tum-tum, né? Como é que você consegue fazer esse bem bolado, assim? O que você acha do fumante? E depois a gente parte um pouquinho para tratamento. Mas o que você pensa dele? Um cara que tem a queixa, ele é um fumante e ele tem essa queixa. A abordagem é muito difícil. Você abordar o paciente, se você não mostrar para ele com evidência de que existe correlação do que ele está tendo com o cigarro, é muito difícil. Agora, eles são muito relutantes, eles acham que realmente aquilo ali, o primeiro sinal de negação eu já tenho isso há muito tempo, eu já faço uso há muito tempo, eu não vou conseguir me desfazer. Essa é a primeira abordagem, e eu vejo o tabagista realmente com um limiar de entendimento muito
aumentado. Você conversa, explica, mas parece que aquilo não entra, ou não quer entrar. Então, você falar para ele sobre cigarro, principalmente numa primeira consulta, pode ser até agressivo para ele. Eu acho que ele não vai aceitar, porque ele veio para lá para ver uma outra coisa e o médico está jogando para ele que ele, na verdade, tem um problema relacionado ao cigarro. Quer dizer, quem foi que fez isso? Quem que arquitetou essa consulta para ele, né? Então, essa é a preocupação. Eu acho que o paciente ainda tem muita relutância, tem muita negação, e o primeiro sinal de negação é: eu não vou conseguir. E na primeira consulta, se o paciente já se mostra arredio, no sentido de se sentir ofendido, fala assim: doutor, eu gosto disso, eu gosto de fumar, mas eu não tinha essa arritmia, né? Você acha que isso já te inibe em relação a você dar um passo adiante em relação a, vamos desviar para a arritmia, vamos esquecer um pouquinho do hábito de vida a respeito disso? Como é que é a sua visão clínica nesse sentido? Eu acabo entendendo a deixa do paciente, e eu acabo vendo que talvez nesse primeiro momento seja muita informação, porque ele veio buscando uma informação já de uma especialidade, já de uma área específica do problema dele. Então a gente tem que deixar um pouco mais para frente. Talvez... E ele tem sintoma mesmo, né? Ele está sentindo aquela palpitação, ele tem algo que ele não tinha antes. Exato. Mas ele, no contexto todo, ele era um fumante que já de 20 anos, Exato. Uma carga grande. Não é isso que está afetando para ele, né? Na visão dele não é essa. Então, inicia-se um tratamento focado no sintoma, focado na arritmia, faz-se um retorno precoce, sente a questão do indivíduo, como que ele fica no retorno. Às vezes a não resposta já é uma outra deixa para você abordar esses fatores, esses outros fatores associados, como o tabagismo. Mas talvez num segundo ou terceiro tempo a gente tenha que esperar para poder conseguir uma abertura melhor do paciente. Essa é uma visão que eu acabo tendo na prática. É claro que a gente tem um pouquinho de viés, porque a gente veio da mesma escola, mas é algo que eu tenho que perguntar, assim, você acredita no tratamento do tabagismo? Então, eu não acredito. Na sua prática clínica. Eu não acreditava. Você já tem todos 11 anos aí de estudo. Eu não acreditava, principalmente na época que a gente tinha poucos tratamentos, mas eu cheguei a fazer alguns cursos e essa época do Dante, eu acho que ela me trouxe um embasamento para que eu tivesse para mim isso. Mas eu só fui aplicar mesmo mais para frente quando realmente eu comecei a ter o meu consultório e comecei a abordar alguns pacientes em relação ao tabagismo. E essas abordagens, mesmo sem esse tratamento mais caro que a gente ainda tem hoje disponível, que ainda assim está numa faixa terapêutica, financeiramente falando, ainda mais elevada, eu já tive sucessos e resultados que foram surpreendentes, entendeu? Então, só voltando, uma coisa que também eu acho que ficou muito marcante para mim, é que na época de colégio, quando eu tive uma professora que fumava, eu puxava o cigarro da boca dela e não deixava ela fumar. E ela parou. Que série isso? Eu tava, era a quinta série mais ou menos, e eu puxava o cigarro da boca dela, falava: não vai fumar. E ela parou de fumar por 1 ano. Então eu achei, isso ficou marcado para mim. De alguma forma eu me remeto a isso frequentemente. Então me dá ânimo ver que você consegue parar de fumar e que isso pode ser perpetuado. Então eu não tinha uma boa visão do tratamento, mas também eu acho que é por uma falta de insistência da gente. Se a gente insiste, faz um segmento mais precoce, a gente consegue. E tem que ter a empatia junto com o paciente. Se ele não aderir a você, ele não vai aderir a tratamento nenhum. Isso seja no tabagismo ou seja na própria arritmia. Concordo. Isso aí, a empatia é algo que... Mas como é que você, no consultório, a abordagem desse... Você falou que sistematicamente é difícil, às vezes no primeiro momento você não aborda, né? Porque se ele está muito relutante nesse sentido, você acha que existe alguma forma melhor? E entrando já na parte do tempo, porque o tempo é importante. Como é que você vai falar de arritmia? Você tem um monte de coisa para falar pro cara de arritmia e ainda tem o tabagismo na história. Você acha que isso aí realmente é um empecilho quando a gente
E se a gente falar de convênio e falar de particular, você consegue dar essas duas visões, Bruno, em relação ao que você acha que teria alguma forma da gente melhorar isso? Você acha que o tempo é algo importante, mesmo quando você não tem, quando você faz convênio ou quando você faz o paciente particular? Você acha que o tempo o tempo que você fica com o paciente conversando? Muitas vezes você tem consultas de retorno que, seja no particular, seja no plano de saúde, você consegue abordar esse paciente, porque a parte fundamental de tratamento ali, ela vai ser vista rapidamente. Então você consegue abrir um pouco mais de tempo para abordar essa situação para o paciente. Eu não acho que o tempo de consulta depende sim de onde você está trabalhando. Se você está trabalhando num ambiente em que realmente o volume é muito grande e o volume é necessário, talvez criar um ambulatório paralelo para isso seja interessante. Mas na prática diária, se eu for diferenciar entre plano de saúde e consulta particular, você consegue ter tempo. Igual atividade física, você tem que dedicar um tempo, tem que achar esse tempo, e sempre vai ter. Eu acho que isso é fundamental você dividir. Talvez, como eu falei, num local onde o volume é muito grande, que o tempo de consulta é extremamente curto, talvez você fazer um ambulatório paralelo seja legal e esse paciente possa, no dia que ele vem passar em consulta, ele já passa em consulta e automaticamente ele já fica com uma consulta agregada focada no tabagismo. É uma visão que eu tenho, não sei se na prática a gente consegue. O que seria mais fácil? Você ter um serviço que você pudesse encaminhar? Ou você ter toda a expertise e tentar trabalhar isso no consultório? Se você tiver expertise e trabalhar no consultório, é fundamental, é fantástico, porque o paciente ele vê que você é um médico mais completo nesse sentido. Você não precisa encaminhar para outra pessoa, ele não precisa marcar um outro horário, então talvez isso seja interessante. Por outro lado, eu como médico especializado em arritmia, se eu falar que eu tenho uma pessoa que foca exatamente nisso, a aceitação também não é ruim. Eu vejo que é igual um cardiologista que vai encaminhar a parte de arritmia para um ritmologista e isso não é um problema. Ninguém vai perder o seu cliente, o cliente não vai se sentir pior porque ele está em um consultório ou em outro consultório. Então, se você tem a expertise, igual diabetes, a gente como cardiologista hoje, a gente já tem o know-how ou entendimento para começar o tratamento com diabetes. Chega um determinado momento que eu preciso da ajuda de um especialista. Então, se eu começar o tratamento para o tabagismo e depois eu chegar no meu momento e falar, olha, eu preciso que você procure, o senhor, a senhora procure uma pessoa especializada para poder passar desse ponto, aí eu acho que é muito válido também. Ter o conhecimento básico é fundamental para começar. Para terminar, talvez você precise de um especialista focado nisso. Não, acho que o exemplo ficou perfeito em relação à endocrinologia. A gente costuma falar na cardiologia que assim, tem muito diabético, não dá para deixar na mão do endócrino, né? Então a gente precisa começar aquele tratamento e a gente está completamente habilitado a iniciar um tratamento, a dar medicação, e é justamente o que a gente fala aqui no canal. Que desmistificar um pouquinho o tratamento do tabagismo, né? Fazer com que isso chegue de uma forma maior, porque não dá. Por mais que a gente fique falando que o tabagismo está caindo, a prevalência está caindo, né? A gente vê aqui do nosso lado, sim, né? A gente estava ali do lado e a gente vê as pessoas. Acabou, a gente está falando de dependência, a gente está falando de doença, então a gente precisa de mais gente para tratar. Então a ideia é levar conhecimento para que a pessoa entenda que ela tem que fazer no consultório, que ela precisa desse passo inicial. E aqui deixo claro que assim, aqui tá tudo sem filtro, né? Eu não falei pro Bruno o que a gente ia conversar, foi uma entrevista completamente sem filtro. Então a ideia é justamente trazer esse tipo de conhecimento que é dúvida para todo mundo. Eu não tenho a menor noção de arritmia cardíaca do jeito que ela deve ser melhor abordada, então a gente precisa ter mais gente para poder tratar o tabagismo. Então essa que é a ideia. Então às vezes num primeiro momento você conseguir ter uma forma de tratar o fumante, uma forma correta de iniciar o tratamento, mas acho que basicamente aí é onde vai a nossa última pergunta, para a gente terminar, não delongar muito a nossa entrevista.
assim, você acha que o médico entende o fumante? É uma questão meio filosófica, né? Vou deixar você pensar um pouquinho, porque assim, de conversar mesmo com colegas lá dentro do Dante, que a gente conversa muito com residente, tem muito esse conceito de que o fumante, ele fuma porque ele quer, porque se ele quiser parar, ele para e ponto final, e é isso, e todo mundo joga a bola. E conversando com o fumante, né, eu coloquei aqui no canal, às vezes o fumante acha que ele não tem que vir pedir ajuda pra gente. O fumante fala assim, não, se eu quiser parar, eu paro de fumar, não é com o médico que tem que... Mas não, a gente precisa desmistificar isso, porque o médico, ele consegue ajudar muito. E é uma doença. E é uma doença. Então, assim, cara, quem é que trata de doença? É o médico. Então, é muita coisa em volta ainda do tabagismo, né? De uma aceitação, de todo mundo que aceitou isso no passado, que todo mundo fumava dentro do avião. Então, é uma desconstrução que mesmo existe uma falta de comunicação entre o próprio médico, que muitos tiveram formação, porque você teve lá dentro da cardiologia, você teve essa formação, mas muitos não têm, né? Não tem uma formação, algo sistematizado em relação a isso. Você acha que o médico entende o fumante? Eu estava pensando aqui, eu vou fazer um comparativo. Na cardiologia, você tem uma arritmia que você precisa tratar, ou enfim, você precisa usar um anticoagulante. Varfarina, que é uma medicação que você precisa fazer controle periódico com exame de sangue para saber se você está na faixa terapêutica ou não está. É difícil pra caramba, mas é necessário. Você precisa fazer esse controle. Então eu acho que o tabagista hoje é difícil pra caramba, é chato de você manejar, porque tem resistência, tem relutância, tem a dificuldade de começar e ver uma resposta imediata, mas é necessário. Então, assim, a gente não entende, a gente precisa ter mais conhecimento e a gente precisa investir mais, porque a gente sabe que já tem evidência de que isso traz malefício para vários aspectos, em vários aspectos. Então, se eu fizer um comparativo, não sei se esse comparativo foi interessante, mas se eu faço um comparativo, é uma dificuldade que faz o médico ficar, por vezes, até estressado, mas é necessário. Então eu acho que a gente tem que começar a entender mais, a tratar, para você iniciar, e se você acha que está difícil, encaminha para um especialista em tabagismo, mas não deixar o indivíduo de longa data só porque ele está há muito tempo fumando que ele vai se acostumar a manter isso. A última pergunta que eu te faria, assim, existe especialista em tabagismo? Você acha que esse conceito, né, porque a gente sabe de todo o que é travado, a MB tem que autorizar várias subespecialidades, não são todas que... E no Brasil não tem, né, uma subespecialidade, isso fica dentro da pneumologia, o curso que você tem, você faz dentro da pneuma, então assim, só que não chega, né, então assim, alguns cursos de capacitação, né? Nos Estados Unidos está bem claro, lá eles têm o TTS, né, Tobacco Treatment Specialist, mas aqui no Brasil, né, como é que você... né? A gente não vê, eu tenho visto atualmente o seu trabalho, a gente se conhece, então eu vejo que isso é bastante interessante, a forma de se abordar e os resultados. Então a gente está começando a ver crescer cada vez mais esse tipo de especialidade, que eu acho que tem um futuro gigantesco para a gente poder conseguir encaminhar mais e melhor o paciente. Não, é juntar forças, né? A ideia aqui é juntar forças, e o que a gente está levando é mais conhecimento. Então, agradecer aí o Bruno pela... tá batendo um solzinho aqui, gente, se tiver... A gente já finalizou e a ideia foi aqui bater um papo, agradecer ao Bruno mais uma vez pela disponibilidade aqui, e roubamos ele 30 minutos aí pra gente poder trocar um pouquinho de informação, e a ideia é trocar informação mesmo. Se alguém tiver alguma questão sobre a arritmia cardíaca, a ideia a gente tá trocando, coloca alguma coisa aí embaixo, não quero saber direitinho a respeito disso, algum estudo mais específico. Gente, a gente está completamente aberto a isso, o Dr. Bruno tá, eu também tô. Então, o que vocês quiserem colocar de dúvidas, sugestões aí para um próximo que a gente possa fazer, vocês fiquem à vontade, Brunão. Obrigado. Agradeço, parabéns cara, pela iniciativa. Foi ótimo. Agradeço aí sua presença aí pra gente. Obrigado. Tchau, gente, até a próxima. Tchau. Beijo no coração, abraço nas artérias, fui.